Capítulo 261, Cala a boca. Segurando-os dele atrás das costas, Warren olhou para as nuvens do lado de fora da janela por um tempo. Então caminhou até o espadachim caolho parado ao lado da porta do escritório. Lorban, fique de olho em Leo e no feiticeiro, especialmente no que eles compram e para onde vão. Como ainda havia uma pequena chance de que Leo e o feiticeiro visitassem Valentim por algum outro motivo, Warren precisava ter certeza de que sua suposição estava correta. No entanto, mesmo que ele não pudesse ter certeza de sua intenção, ele ainda escreveria para os grandes nobres e os lembraria de serem mais atentos. Sim, Lord Warren, respondeu Lorban com grande respeito. Por causa do que aconteceu no bar, Lorban sentiu que, como um dos melhores guardas de Warren, decepcionou o jovem mestre. Agora ele estava tentando deixar Warren com uma boa impressão com seus modos extremamente respeitosos. A tarefa não era arriscada, pois Lorban não precisaria liderar um bando de guardas para seguir um feiticeiro de nível médio, o que seria basicamente o equivalente a cometer suicídio. O que Lorban precisava fazer era apenas dizer aos donos de bares, gangsters e contrabandistas o que o jovem mestre, Warren, queria. Enquanto Leo e o feiticeiro ainda estivessem em Asthaven, eles sempre saberiam onde estavam e o que estavam fazendo. Observando Lorban saindo com alguns outros guardas, o humor de Warren ficou muito bom. Imaginando a imagem do corpo morto do jovem feiticeiro deitado no chão cercado pelos cardeais do Império, ele caminhou até o bar em sua sala e serviu um copo de rum, dourado extravagante para si mesmo, comemorando sua próxima vitória. Bebendo licor de cor âmbar, o sabor picante aqueceu sua garganta até o estômago. Warren soltou o hálito cheirando a licor e deu um sorriso zombeteiro. Que pena. O feiticeiro é realmente um cara muito bonito. Dado um mês, eu poderia transformá-lo em um grande brinquedo, como o que fiz com aqueles meninos e meninas bonitos. Pensando nas meninas e meninos nus na câmara secreta da vila, Warren sentiu-se excitado. Então ele largou o copo e estava prestes a ir até lá para desabafar seu desejo com o chicote. Warren se sentiu um pouco quente demais com o licor, então decidiu tirar sua jaqueta comprida primeiro. Ele estava se perguntando qual menino ou menina ele deveria torturar primeiro quando chegasse lá, e quando ele se olhou no espelho, um homem estranho vestindo jaqueta vermelha acastanhada de repente apareceu atrás dele lá. Os olhos de Warren de repente se arregalaram e ele estava prestes a se virar rapidamente para se defender. No entanto, ele percebeu que não conseguia nem tirar os olhos dos olhos do jovem, como se seus olhos fossem dois redemoinhos mágicos. Neste momento, um flash de luz azul explodiu do peito de Warren e essa luz refrescou seu cérebro. Warren conseguiu escapar dos olhos do jovem. Como filho de um grande cavaleiro, o homem encarregado de um notório grupo de tráfico de seres humanos, Warren era arrogante, mas também muito cauteloso. No caso de sua mente ser controlada por outra pessoa, Warren comprou um colar de unicórnio, que lhe custou muito dinheiro. O colar poderia protegê-lo contra feitiços de baixo escalão visando sua mente e cérebro. Embora o colar não tenha funcionado imediatamente, ele ainda conseguiu protegê-lo. No entanto, um segundo depois que Warren se livrou do controle do jovem e se sentiu com sorte, o jovem começou a lançar um feitiço estranho novamente. Algum tipo de poder estranho se infiltrou no corpo de Warren e ele não conseguia mais se mexer. A magia do terceiro feitiço, Alderson. Warren estava com tanto medo que queria gritar, porém, não conseguia nem mover os lábios. Não superestime o poder do item mágico. Lucien parou atrás de Warren, sorrindo gentilmente. E também não subestime um feiticeiro cauteloso. Estar cheio de truques astutos era um dos símbolos de ser um feiticeiro qualificado. Um bom feiticeiro deve estar sempre preparado para muitas possibilidades em uma luta. Como Lucien estava dizendo, usando magia, Lucien tirou o colar do pescoço de Warren e removeu a marca do espírito de Warren nele com a habilidade do Congresso. Depois de deixar o bar, porque Lucien nunca confiou em um homem tão imoral e víbora como Warren, antes de Leo se recuperar, Lucien usou o primeiro círculo, servo invisível, para seguir Warren e seus homens para ver o que eles iriam fazer. O fato de Regia ser realmente uma feiticeira estava fora das expectativas de Lucien, mas felizmente, o servo seguiu estritamente a ordem de Lucien e ficou a 100 metros de distância deles quando Regia detectou os arredores. Então, o servo invisível entrou furtivamente na vila seguindo os guardas e se escondeu na vila de Warren. Então, testemunhou toda a cena em que o servo de Valentim o vendeu. Depois disso, quando Lorban saiu da vila,
O servo invisível também conseguiu sair do local e então encontrou Lucien na rua usando a conexão entre o convocado e o invocador. Ouvindo as palavras do servo invisível, Lucien decidiu remover completamente o problema. Graças aos muitos servos e guardas que entravam e saíam da vila, Lucien não teve muita dificuldade para entrar aqui. Para ser cauteloso, Lucien usou sua versão melhorada do feitiço, Charme Pessoa. Sentindo sua própria impressão espiritual no colar sendo destruída pelo grande poder espiritual de Lucien, o rosto de Warren ficou pálido. Seus olhos estavam implorando por misericórdia. Os olhos castanhos de Lucien olharam nos olhos de Warren novamente, e eles começaram a se tornar misteriosos e profundos. Embora Warren ainda estivesse tentando ameaçar Lucien com os olhos, ele percebeu que implorar não funcionava, pois Lucien não se importava. Ele tinha a vontade dos elementos atrás dele, e até mesmo todo o congresso de magia. Os olhos de Warren gradualmente perderam o foco, então um sorriso de admiração apareceu em seu rosto. Senhor, estou ao seu serviço. Lucien sorriu. Quando Reja estava trabalhando em seu experimento mágico com uma garota anã inútil abandonada por Warren, ele ouviu alguém bater na porta do laboratório. O que? Perguntou Reja em voz alta. Senhor. Reja, o jovem mestre está procurando por você, respondeu a voz familiar do outro lado da porta, sobre o feiticeiro e leu. Reja franziu a testa um pouco e murmurou em voz baixa, por que procurar, encrenca? Ele é um feiticeiro de nível médio. Como uma feiticeira de baixo escalão, Reja sabia claramente quão grande era a diferença de poder entre cada círculo, sem mencionar a diferença de poder entre magos de diferentes graduações. No entanto, como ele dependia muito de Warren para conseguir dinheiro e materiais mágicos, Reja saiu de seu laboratório e foi até a sala de Warren. As bochechas de Warren levemente coradas, como se ele estivesse bêbado, e sua voz estava mais baixa que o normal. Senhor Reja, venha aqui e pegue uma bebida primeiro. Estou trabalhando em um experimento agora. Uma xícara de Whisky Blue serve. Reja não sentiu nenhuma suspeita. Quando Reja se aproximou do bar, Warren rapidamente caminhou em sua direção e lhe deu um grande abraço. Para grande surpresa de todos os servos presentes, Warren gritou, Reja, eu te amo. O que? Reja estava confusa. Então, rapidamente, ele teve essa forte sensação de perigo vindo para ele. Embora tenha tentado ao máximo se livrar do abraço de Warren, não conseguiu. Afinal, Warren havia despertado sua bênção com alguma poção mágica. Sendo abraçada por ele, o poder espiritual de Reja não conseguia se concentrar. Neste momento, uma grande bola de fogo disparou ferozmente para fora da sala ao lado da sala e os atingiu diretamente. Uma grande explosão encheu todo o lugar. Além da bola de fogo, a explosão também foi contribuída pelos explosivos ao redor da cintura de Warren, rasgando o manto mágico de Reja em pedaços. Quando as ondas de explosão desapareceram, restaram apenas pedaços de carne de Warren e Reja. Como em um pesadelo, os servos estavam todos tentando fugir daquele lugar. No entanto, junto com a voz lançando um feitiço na sala, seu movimento foi imediatamente desacelerado. Depois de acabar com os dois principais inimigos, Lucien começou a afastar os homens de Warren, incluindo Jarolin e Lurban, que mais tarde voltaram. Os prisioneiros humanos e elfos na câmara ouviram a grande explosão. Eles esperaram lá com grande esperança para ver se alguém viria buscá-los. No entanto, ninguém veio, então eles começaram a tentar abrir o portão mágico. Surpreendentemente, o portão não foi difícil de quebrar. Quando saíram da câmara, encontraram toda a vila silenciosa como uma tumba. Um humano entre eles disse ao resto deles em voz alta, devemos ficar unidos. Ou seríamos vendidos novamente por aqueles bastardos Noeastiaven. Todos concordaram com o humano e começaram a procurar mais escravos na vila e os libertaram. Depois disso, eles secretamente deixaram o lugar pecaminoso. À noite, na mansão fora de Segru, Jacob recebeu a notícia. O que? Alguém matou Warren e destruiu sua casa. As veias na testa de Jacob estavam salientes. Capítulo 262, Limpeza Tradutor, Cris sublinhado Leon editor. Vermiliona feroz batida de cascos, 7 ou 8 fortes cavalos de escama de dragão correram para sudeste através do portão da cidade de Segru. Bastardos! Você não vê as pessoas? Gritou um porteiro, que quase foi atropelado por um dos cavalos. Além de situações especiais, o portão da cidade de Segru nunca foi fechado.
Outro porteiro lançou-lhe um olhar de advertência e baixou a voz. Você não viu o homem a cavalo? Era o senhor Jacó. Como você ousa? Ao ouvir isso, o primeiro porteiro imediatamente fechou a boca com força e olhou em volta alerta. Ele começou a ficar preocupado que alguém se lembrasse do que ele acabou de dizer e o colocasse em apuros. Depois de um tempo, ele perguntou confuso a outro porteiro, o que aconteceu em Segru? Por que Lord Jacob estava com tanta pressa? Senhor Jacó. Eu lhe deram isso. O filho de Senhor Jacó está morto. Ele foi morto por alguém em sua própria vila, e todos os seus guardas foram mortos também. Respondeu outro porteiro de uma forma assustada, mas também animada. Uau! Quero dizer. O quê? Ao ouvir isso, o primeiro porteiro ficou não apenas muito chocado, mas também animado. O nome de Warren era notório. A maioria das pessoas o odiava muito. Este foi, definitivamente um grande negócio que não acontecia em Asthaven há anos. Ele se perguntou quem teve a coragem de desafiar a autoridade de um suzerano matando seu único filho. Ouvindo a conversa, vários outros porteiros se aproximaram. O cara que recebeu a notícia ficou lisonjeado, então disse a eles com entusiasmo, todos os escravos da vila de Warren se foram. Talvez o jovem mestre tenha irritado alguém que não deveria, e a pessoa matou diretamente cada um deles. O primeiro porteiro olhou para trás e soltou um suspiro. Warren é o único filho de Lord Jacob. Lord Jacob deve estar além de furioso agora. Estávamos sendo muito cuidadosos recentemente, para ficar longe de qualquer problema. Isso é verdade. Algumas pessoas disseram que isso aconteceu à tarde. No entanto, o barulho foi bloqueado pelos próprios círculos mágicos da vila, então ninguém descobriu até a noite. Aposto que o cara que fez isso deve estar a centenas de quilômetros daqui. É quase impossível para Lord Jacob pegar o cara. A benção de Lord Jacob, lobisomem, definitivamente o deixará louco. Muitas pessoas em Asthaven vão morrer por nada só por causa de sua raiva. O porteiro informado, suspirou. Felizmente, eles eram os porteiros de Segru, não do Asthaven. Jacó não desabafaria facilmente com eles por causa dos 9 senhores da cidade. Jacob era um cavaleiro de nível 4 com a benção do lobisomem. Ele era rápido, forte, resistente e foi capaz de se curar rapidamente de lesões. Ao mesmo tempo, ele também obteve os poderes conhecidos como Rampage, Unholy Darkastenia, Aluihoaring, todos derivados de sua bênção. A única falha da bênção era que Jacob não podia lançar ataques de longo alcance, e ele não podia ficar consciente ao luar. Em vez disso, ele se transformava em um lobo enorme. Na sala da casa do jardim de Warren, Jacob olhou para os pedaços de sangue e carne no chão com os olhos bem abertos. Ele não podia acreditar que o filho que ele havia criado, por quase 30 anos agora havia se transformado nas peças restantes à sua frente. A pele de lobo começou a sair de sua armadura, cobrindo seus punhos cerrados. Cheirando o ar, Jacob disse em um tom extremamente reprimido, os cheiros de sangue se misturaram. Bastardo! Ele fez isso de propósito. Os homens de Jacob começaram a vasculhar o lugar, pensando que só poderiam enterrar os pedaços relativamente grandes de Warren. Neste momento, ninguém queria ficar na frente de Jacob para tirar sua raiva violenta. Senhor Spencer, por favor, verifique o lugar usando magia para ver se podemos encontrar alguma pista. O pelo de lobo começou a crescer no rosto de Jacob, pois sua grande raiva e seu intenso desejo de matar iriam explodir a qualquer momento. Ele deveria ir encontrar o bastardo, que matou seu filho. Ele ia fazer o corpo do cara se ajoelhar na frente da tumba de Warren, por centenas de anos, milhares de anos, mesmo quando o corpo se transformou em puros ossos. Um mago de nível médio era qualificado para ser um suzerano neste lugar, ou pelo menos um grande consultor dos 9 senhores da cidade. Portanto, Jacob, um grande cavaleiro de nível 4, nunca poderia pagar um feiticeiro de nível médio, sem mencionar que ele nem era qualificado para ter um feiticeiro de nível médio trabalhando para ele. Devido ao mistério da magia, no entanto, Jacob ainda precisava de um, então o cara Spencer com quem ele acabou de falar era um feiticeiro do segundo círculo, e junto com seus aprendizes, Spencer trabalhou para Jacob como seu consultor. Spencer tirou uma bola de cristal do bolso e colocou na ponta superior de seu bastão de magia negra. Então, ele começou a lançar algum feitiço de astrologia. A bola de cristal ficou preta, como se um céu noturno estivesse lá.
Todas as estrelas da bola de cristal tinham seu próprio rastro. A astrologia não pode fornecer a resposta direta. Então o feiticeiro que matou o mestre deve ser bom em astrologia, e como ele matou o jovem mestre com o feitiço bola de fogo, o feiticeiro deve estar em torno do terceiro círculo. Spencer não conseguiu encontrar respostas de a bola de cristal, mas ele tinha algumas suposições baseadas em sua experiência. Os olhos de Jacob ficaram vermelhos, apontando para a carne e o sangue no chão e o balcão do bar completamente destruído. Jacob gritou: esse tipo de explosão de um feiticeiro do terceiro círculo. Claramente ele não confiava no que Spencer acabou de dizer. Garrafas de vinho foram quebradas por sua voz furiosa, e a bebida cobriu o chão. Todo o lugar estava cheio de um cheiro misto de sangue e vinho, o que deixou o nariz de Jacob menos sensível do que o normal. Spencer apontou para alguns dos pedaços de vidro no chão. Lord Jacob, olhe para estes. Meu palpite é que muitos materiais alquímicos explodiram juntos. Então talvez o feiticeiro controlasse o jovem mestre o Reja primeiro, e então ele ou ela amarrou muitos explosivos a um deles. Quando o feiticeiro lançou o feitiço da bola de fogo, a explosão acabou sendo tão poderosa. Eu não quero ouvir como o Warren morreu. Eu só quero saber quem é o maldito bastardo. Jacob começou a rugir como um louco. Spencer respirou fundo e começou a lançar novamente. Desta vez, não havia estrelas na bola de cristal, mas uma voz assustadora e velha saiu dela. Carregue o destino desconhecido. Faça um flash de volta no tempo em execução. O feiticeiro que me convoca. Você pode usar 5 gemas para obter uma resposta, mas apenas uma. Este era um feitiço de terceiro círculo chamado pergunta. O lançador poderia fazer uma pergunta a uma existência maligna desconhecida ao custo de 5 gemas preciosas, e a coisa só dava as respostas entre sim ou agora. Se o nível da pergunta não estivesse muito acima do nível de conhecimento do próprio conjurador, a precisão era de cerca de 75%. Parecia que o cajado mágico de Spencer era um item mágico de nível 3. Os 5 belos rubis desapareceram assim que tocaram a bola de cristal. Então Spencer perguntou: quero saber se o feiticeiro que matou Warren conhecia o Warren há apenas alguns dias. Com intervalo de tempo menor, a investigação seria mais fácil. A voz viciosa respondeu imediatamente: sim. Ouvindo isso, Jacó ordenou apressadamente: você, vai e verifique agora mesmo. Devemos ser rápidos. Antes que o bastardo saia daqui. A maioria dos cavaleiros saiu apressadamente da vila. Spencer e outros 2 cavaleiros verificaram o resto da sala, mas não encontraram nada útil. Então eles decidiram ir para a câmara onde aqueles escravos estavam para ver o que podiam encontrar. Spencer também enviou mensagens para seus alunos virem e ajudarem. Jacob esfregou a testa e disse: Sr. Spencer, eu tenho que deixar isso em suas mãos, agora. Estou muito perturbado com minha raiva para pensar direito. Temos que encontrar o filho da puta. Spencer assentiu e saiu apressadamente do local com os 2 cavaleiros para ver se havia alguma outra pista que pudessem encontrar. A sala de estar de repente ficou quieta, e isso fez Jacob se sentir ainda mais incomodado. Enquanto ele estava andando de um lado para o outro na sala, teias de aranha cinzentas surgiram do nada em seus pés e Jacob se enroscou firmemente nas teias. Uma figura apareceu no canto onde o cheiro de vinho era muito forte. O homem estava vestindo uma jaqueta apertada vermelho acastanhada, calças brancas e botas pretas, além de um monóculo no rosto bonito e sorridente do homem. Lucien nunca saiu do lugar. Ele se escondeu no canto seguro sob a cobertura do cheiro, misturado de vinho e sangue. Ninguém nunca esperava isso. Lucien foi muito paciente. Ele estava esperando aqui por 4 a 5 horas, esperando a chance de matar Jacob juntos. Se ele não o fizesse, Jacob finalmente descobriria o que aconteceu, e isso faria com que seu esforço de matar o Warren se tornasse em vão. Então Lucien precisava que Jacob morresse. Uma vez que Jacó estivesse morto, todos os suzeranos estariam ocupados lutando por suas terras e riquezas, e ninguém se importaria com como ele foi morto ou quem o matou. Foi assim que Lucien limpou as coisas depois. Capítulo 263. Livre-se de problemas futuros. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Ninguém, incluindo Jacob, Spencer, ou os muitos cavaleiros, jamais esperava que o feiticeiro que matou a Henry já ainda estivesse esperando aqui. Em quase todos os casos,
O assassinato escaparia às pressas do local o mais rápido e o mais longe possível. Portanto, quando Jacob e os cavaleiros chegaram à sala de estar, eles estavam apenas procurando por pistas e evidências, mas nunca lhes ocorreu que havia outra pessoa lá. Lucien se aproveitou disso e chamou isso de magia psicológica. Quando Jacob viu as teias de aranha cinza cobrindo todo o seu corpo e notou uma pessoa aparecendo lentamente no espaço, ele imediatamente percebeu o que estava acontecendo lá. Ele não estava com medo, em vez disso, ele estava furioso. Ele apertou todos os músculos sob a armadura para quebrar as fibras, mas os fios eram mais fortes do que ele pensava. Ele não conseguia se mover, para não mencionar alcançar a espada em volta de sua cintura, chamada Icebreak. O segundo feitiço de círculo, teia de aranha. Experiente como Jacob era, ele sabia que estar preso aqui significava sua morte. Ele teve que continuar intervindo no casting de Lucien para ganhar mais tempo para se livrar dos fios. Assim, ele abriu bem a boca e as presas cresceram mais. Quando ele estava prestes a usar o aringue para atordoar o feiticeiro, Lucien apontou para ele com seu bastão de coral, e uma bola de raio de tamanho médio caiu diretamente na boca aberta. O segundo feitiço de círculo do bastão Ambola, Lightning Ball. Se Jacob pudesse se mover agora, não havia como Lucien fazer isso. No entanto, aos olhos de Lucien, Jacob era como um alvo fixo para praticar elenco. Todo o cérebro de Jacob ficou instantaneamente entorpecido pela bola de raios, e ele não conseguiu emitir nenhum som. No entanto, devido à sua poderosa benção do lobisomem, Jacob se recuperou rapidamente. Afinal, este era apenas um segundo feitiço de círculo, e o fato de ter sido lançado por um feiticeiro do terceiro círculo não poderia torná-lo mais poderoso. Lucien sabia disso. Depois de Lightning Ball, ele começou a lançar outro feitiço em uma entonação estranha. Um raio cinza disparou diretamente da mão direita de Lucien, que estava coberta por uma luva branca, e instantaneamente atingiu o corpo de Jacob. O feitiço de necromancia do terceiro círculo, Enfeeblement High, e poderia esgotar rapidamente a resistência da pessoa. A armadura negra de Jacob se iluminou para evitar que o raio afetasse seu corpo. No entanto, embora sua armadura fosse ótima contra ataques físicos, não funcionava tão bem com magia. O raio cinza entrou diretamente em seu corpo, e Jacob imediatamente sentiu frio. Ele se sentiu cansado, mas novamente, por causa de sua poderosa bênção, ele não estava totalmente exausto. O anel na mão direita de Jacob brilhou, e um relâmpago foi convocado, indo diretamente para Lucien. Jacob sabia que ele não era bom em ataques à distância, então ele comprou este anel mágico caro. Ao mesmo tempo, o rosto relativamente bonito de Jacob começou a ficar distorcido. Suas maçãs do rosto começaram a se projetar, seus olhos ficaram vermelhos e o pelo de lobo começou a crescer em seu rosto. O corpo inteiro de Jacob inchou e seu tamanho aumentou pela metade, incluindo seus 10 dedos. Em 2 segundos, Jacob agora parecia um lobo enorme. A fúria do lobisomem. Uma vez ativado, a força e a velocidade da pessoa seriam muito melhoradas e também seriam imunes à maioria dos feitiços que afetam a mente. Ao mesmo tempo, no entanto, a pessoa não foi capaz de usar itens mágicos em Rampage. As teias de aranha de repente ficaram frágeis demais para parar Jacob. Ofegante, Jacob marchou em direção a Lucien com grande esforço. Lucien rapidamente se cobriu com uma camada de chamas douradas e brancas e se protegeu dos raios. Depois de alguns segundos, quando Lucien estava pronto para outra rodada de lançamento, a bola de cristal subiu acima de sua cabeça e explodiu uma luz ofuscante. Lucien cerrou os punhos e a luz brilhou em Jacob. Instantaneamente, Jacob sentiu que o chão da sala estava como um lamaçal, arrastando-o para baixo. Então ele teve que fazer muito esforço para levantar os pés para continuar se movendo. O resto dos fios de aranha em todo Jacob não estava tornando as coisas mais fáceis para ele. O feitiço da astrologia do segundo círculo, agarrando a terra. As costas de lobo curvadas de Jacob de repente se endireitaram, e uma sombra de lobo saiu dele. A sombra estava livre das teias de aranha e do chão afundando, e saltou direto na direção de Lucien. Benção do lobisomem, praga profana. A luz sagrada irrompeu do peito de Lucien, e um feixe de luz semelhante a uma chama do telhado atingiu diretamente a sombra e a fez desaparecer em um segundo. Feitiço divino, golpe flamejante. Jacob ficou mais fraco quando a sombra foi destruída. E ele quase parou de avançar.
Aproveitando a chance, Lucien lançou enfeiblemente raio em Jacob novamente. Sendo atingido pelo raio cinza novamente, Jacob nem teve forças para rugir. Ele sabia que as coisas não poderiam continuar assim, então ele, com o grande custo de dano de feia de baque depois, ativou Rampage novamente. Apenas um grande cavaleiro poderia fazer isso 2 vezes nesse curto período de tempo. Jacob começou a avançar em direção a Lucien novamente. A mão esquerda de Lucien brilhou com uma luz fria, e as lâminas de gelo atingiram perfeitamente as pernas de Jacob. Embora as lâminas não pudessem realmente machucar Jacob por causa da armadura pesada que ele estava vestindo, a geada rapidamente se transformou em gelo e congelou as pernas de Jacob no chão. No entanto, por causa do poder do lobisomem, o gelo instantaneamente se partiu em pedaços. Quando Jacob estava pronto para morder a garganta de Lucien, camadas de novas teias de aranha cobriram seu corpo novamente. Jacob rugiu furiosamente. Lucien estava preparado para essa luta. Ele tinha seu plano e estratégias em mente. Este era o poder de um feiticeiro. Na frente de um feiticeiro de nível médio preparado, se um cavaleiro de nível 4 não tivesse algum poder secreto ou grandes itens mágicos, basicamente o cavaleiro não teria a esperança de vencer a batalha. Mais uma vez, com Lucien apontando o cajado ambula para a boca enorme de Jacob, outra bola de relâmpago correu para lá. O rugido de Jacob foi instantaneamente interrompido. Quando Jacob ainda estava tentando o seu melhor para se livrar das novas teias de aranha, ele ouviu o feiticeiro lançando o mesmo feitiço estranho novamente. O raio cinza o atingiu novamente. Os joelhos de Jacob de repente perderam toda a força, e ele quase se ajoelhou no chão. No entanto, as teias de aranha nem o deixaram cair. Jacob estava ofegante. Sua garganta estava fazendo um barulho áspero. No entanto, não poderia se transformar em um rugido. Os olhos de Jacob, olhando para Lucien, estavam cheios de grande desespero e raiva. Finalmente, o enfeiblemente raio funcionou. Ainda havia um sorriso no rosto de Lucien, mas ele ignorou diretamente a maneira como Jacob o encarou. Lucien estava esperando seu tempo de espera para lançar o último feitiço. Depois de alguns segundos, Lucien levantou a mão direita e apontou para o peito esquerdo de Jacob. Um buraco negro apareceu na frente do peito de Jacob e o item mágico que ele estava vestindo se transformou em partículas coloridas em sólidos, gases e líquidos. Esse era o feitiço especial de Lucien, Elemental Order, e Lucien também gostava de chamar o feitiço de Destruidor de Item. Os olhos de Jacob se arregalaram, e as veias em seus globos oculares quase explodiram. Quando Jacob ainda estava se esforçando para recuperar seu poder, Lucien lançou a Elemental Order novamente. Jacob ficou chocado ao descobrir que o pelo de lobo na frente de seu peito e seus músculos começaram a se dissolver devido a algum poder misterioso e imparável. Sua carne foi transformada em partículas coloridas e seu coração foi assim revelado diretamente. Jacob ouviu algo sobre esse feitiço horrível antes. Ele não podia acreditar que o jovem feiticeiro na frente dele tinha esse tipo de poder. Antes que os músculos e a pele de Jacob pudessem crescer novamente, Lucien ergueu seu bastão ambula novamente e atirou uma forte bola de ácido diretamente em direção ao coração de Jacob. O ácido forte imediatamente cobriu o coração de Jacob, e o homem parecido com um lobo soltou um grito miserável e estridente de grande dor. Neste momento, Lucien lançou uma flecha de ácido verde e a flecha penetrou ferozmente no coração de Jacob. O cavaleiro de nível 4 acabou de morrer assim. Diante de um feiticeiro, Jacob nem sequer conseguiu ter a chance de fazer uso de seus pontos fortes como seu poder, velocidade e agilidade. Vai encontrar seu filho no inferno, disse Lucien com muita calma. Então, uma grande bola de fogo foi convocada e o corpo de Jacob foi explodido. Lucien não queria deixar nenhuma evidência que pudesse revelar seu poder especial, Elemental Order. Embora a bola de fogo fosse poderosa, a armadura negra de Jacob ainda parecia bastante sólida. O fogo cobriu todo o corpo de Jacob quando as teias de aranha foram incendiadas. Foi por isso que Lucien não escolheu usar fogo para atacar Jacob. As teias de aranha seriam queimadas. Lucien fechou os olhos e começou a sentir os arredores usando seu poder espiritual. Ele viu que Spencer, em vez de correr para salvar a vida de seu mestre, deu meia volta e fugiu. Ele deve ter de alguma forma confirmado a morte de Jacob. Spencer só foi contratado por Jacob. Não havia como Spencer arriscar sua própria vida para se vingar de Jacob e Warren. Lucien sabia muito bem disso.
Então ele não se incomodou em matar Spencer. Lucien tirou a espada, a armadura, dinheiro e o resto de seus itens mágicos de Jacob. Ele também deixou as marcas únicas do Congresso de Magia e da Vontade dos Elementos para mostrar ao povo de East-Haven seu poder. Então, eles tirariam a conclusão de que Warren e Jacob foram mortos por um feiticeiro porque irritaram o Congresso e a vontade dos elementos. Portanto, Lucien poderia estar totalmente livre de problemas futuros. Capítulo 264, Partida Tradutor, Cris sublinhado Leon Editor, Vermilion Quebra de Gelo, Espada Mágica de nível médio de nível 4, Dano bônus de gelo e ácido, Melhoria de equilíbrio. Jacob havia gasto quase 10.000 talhas nisso, porém, na última luta de sua vida, ele nem teve chance de desembainhar a espada. Lucien pegou a espada do chão e balançou a cabeça levemente. A espada estava brilhando em uma luz azul esverdeada. Juntamente com a armadura chamada Demon Soul, o anel chamado Punishment, que poderia lançar Lightning 3 vezes por dia, e algumas moedas de ouro e pedras preciosas no valor de cerca de 40 talhes, Lucien colocou a espada e outros troféus em sua bolsa de armazenamento mágica. Para recolher os equipamentos, Jacob fez inúmeros negócios imundos de contrabando. Agora todos eles pertenciam a Lucien. No entanto, Lucien não estava planejando usá-los, porque alguns nobres do Império Shashan provavelmente poderiam reconhecê-los, o que definitivamente significava problemas indesejados. Portanto, Lucien faria com que Lei os vendesse. O colar de unicórnio foi uma exceção. Como um colar poderia ser muito imperceptível se estivesse devidamente escondido, Lucien ia pedir a Leo para usá-lo para ficar imune a feitiços mentais. Isso foi bom para os dois. E porque Lucien estava usando a Corona do Sol, ele não podia usar os dois itens juntos. Colecionar troféus deixou Lucien bastante alegre. Ele colocou de volta a bola de cristal no bolso. Muitos feitiços de astrologia, devido ao mistério do destino, ainda exigia materiais de conjuração quando usados. A estrela de Maskelyne foi um exemplo típico. E a astrologia não estava sozinha, o que? Outras escolas de magia também tiveram esse tipo de situação especial. Portanto, a conclusão da construção de um modelo mágico na alma nem sempre significava que o lançador nunca usaria os materiais de fundição correspondentes. Com um flash de ondas mágicas, a figura de Lucien rapidamente desapareceu e ele saiu secretamente da vila. O porão da casa de aparência comum era um dos esconderijos secretos de Leo. Senhor Pedro, a morte de Jacó causou um grande rebuliço na cidade. Os suzeranos começaram a lutar uns contra os outros pela terra, riqueza e recursos de Jacó, e a questão foi levada à reunião dos lordes da cidade. Alguns feiticeiros antigos próximos também chegaram aqui. Eles esperam participar da reunião do East-Haven para compartilhar a riqueza. Leo, embora não houvesse mais ninguém por perto, ainda chamou cuidadosamente o nome falso de Lucien. Lucien ficou um pouco surpreso. Jacob é tão rico assim? Não encontrei muitos itens valiosos com ele. Leo respondeu, como um verdadeiro mordomo, porque a maior parte dos ganhos da mansão de Jacob tinha que ir para os 9 senhores da cidade. Ele também teve que comprar muitos materiais preciosos para melhorar o poder de sua própria bênção, como Moonlight Stone e sangue de lobisomem. Além de seu modo de vida extravagante, ele só poderia usar provavelmente 1/10 de sua riqueza para comprar itens mágicos. Além disso, itens mágicos de alto nível são muito preciosos no East-Haven e, na maioria dos casos, os itens iriam para os lordes da cidade. Encontrar um item mágico de nível 4 ou 5 já é difícil, sem mencionar encontrar um adequado. Então, Jacob levou vários anos para reunir todo o seu equipamento. Lucien assentiu levemente. Essa foi uma das maiores vantagens de se juntar ao Congresso de Magia e Vontade dos Elementos. Enquanto ele tivesse dinheiro, sempre havia ótimos itens mágicos para ele escolher. Toda vez que Lucien ia à zona de troca do Congresso ou ao armazém dos semiplanos da Vontade dos Elementos, ele queria tudo lá e sempre tinha dificuldade em tomar decisões. E os 9 senhores da cidade? Eles falaram alguma coisa. Isso era o que mais importava para Lucien. Leo, usando a maquiagem de um velho, balançou a cabeça. Senhor Peter, ninguém ouviu nada do City Lord Meeting ainda, mas o dono do bar me disse que o pessoal dos lordes da cidade só esteve lá uma vez para investigação, e nenhuma ordem de prisão foi liberada ainda. Os vários suzeranos alegaram que Jacob e Warren foram mortos pelo Congresso de Magia, e isso não tem nada a ver com East-Haven.
De acordo com a lei local, estava tudo bem para eles lutarem pela riqueza de Jacob. Eu vejo. De qualquer forma, ainda devemos esperar mais alguns dias para ter certeza de que estamos seguros antes de partirmos para o Império Xaxã. Lucien assentiu. Você pode, por favor, encontrar uma maneira de vender secretamente os itens mágicos e usar o dinheiro para comprar uma espada mágica de nível 4 ou 5. Senhor Peter, você sofrerá pelo menos uma perda de 20% em uma troca rápida, e uma espada mágica de nível 4 ou 5 é muito difícil de encontrar. Não posso prometer que posso encontrar uma boa para você. Leo foi direto. Não é um problema. Lucien sorriu e ajustou seu monóculo. Isso é apenas para uso temporário, desde que não tenha uma alta exigência de força, agilidade e força de vontade do usuário. Quando eles estavam no Império Xaxã, Lucien queria tentar o seu melhor para evitar o uso de magia. Portanto, uma poderosa espada mágica se tornou muito importante. Lucien realmente não se importava com as características da espada, já que ele iria vendê-la quando voltasse para Lynn mais tarde de qualquer maneira. Como você disse? Leo curvou-se ligeiramente e saiu do porão. Alguns dias depois, no início da noite, Leo voltou com uma espada elegante incrustada de rubis. Senhor Peter, esta é a sua espada mágica. Nível 4 alto escalão. 23.000 talis. Depois de vender esse breaque, Demon Soul, o anel e o ouro e as gemas, você tem 160 talis restantes. Leo entregou a espada a Lucien, e ele também mostrou a Lucien a evidência de que ele não compensou os preços e lucrou com os negócios. Lucien puxou a espada e gentilmente acariciou. A espada estava fria. Embora o corpo principal da espada parecesse bastante simples, o punho era muito sofisticado e estava coberto com padrões complicados. Seguindo o método que aprendeu com Natasa, Lucien deixou facilmente seu próprio poder na espada e recebeu a mensagem do criador de anões, Frost, nível 4 de alto escalão, construído pelo material especial chamado Jade e se encontrado nas profundezas do norte. A espada pode desacelerar seu inimigo com dano de congelamento quando atinge o alvo. Todo mundo gosta de lutar com um inimigo que fica cada vez mais lento. Adaran, o martelo de cobre. A característica mais marcante da espada era o fato de poder desacelerar as pessoas, mas era isso. Esta também foi a razão pela qual Jacob escolheu esse breaque. Lucien empunhou a espada e sentiu o poder nela, tanto quanto de um cavaleiro de nível 4. E então ele colocou a espada de volta na bainha e a pendurou em um lado da cintura. Alert estava do outro lado. Lucien não deu uma única olhada na evidência, mas a arruinou diretamente. Eu confio em você, Leo. E como feiticeiro, também tenho uma estimativa aproximada de seu valor. Tem alguma coisa acontecendo lá fora? Leo estava um pouco animado com a confiança de Lucien. Senhor Peter, confirmei com o Sr. Valentino e o dono do Taran. Os 9 senhores da cidade concordaram com o fato de que os suzeranos podem tomar a riqueza e as terras de Jacob, e anunciaram sua decisão final depois de entrar em contato com o Congresso. O que aconteceu foi devido ao conflito pessoal de Jacob e Warren com o Congresso, então os senhores da cidade e o Yastaven não vai se envolver nisso. Isto está acabado. Lucien tinha a sensação de que os 9 senhores da cidade tinham mais ou menos uma conexão com o Congresso. Não foi fácil para o Yastaven permanecer neutro entre tantas potências. Lucien se levantou. Leo, não há lua esta noite. Vamos partir. Na escuridão, a fortaleza flamejante era como um dragão gigante protegendo a melhor entrada da cordilheira. O resto dos lugares estava cheio de monstros terríveis, florestas profundas e penhascos de neve. Lucien, levando Leo com ele, estava agora voando no céu noturno, como se fossem parte da escuridão. De acordo com as informações que possuíam, Lucien evitou os círculos mágicos com finalidade de guarda no céu e a rotina de patrulhamento das aeronaves. Lucien passou facilmente pela fortaleza. Eles não desembarcaram até chegarem a uma pequena cidade no Império Xaxã. Sem magia especial ou feitiços divinos, não havia como bloquear completamente o céu sem fim. Capítulo 265. Os Super Ricos. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion no ano 819 do calendário santo, final do mês do começo. À tarde, o céu cinzento começou a revelar um toque de azul alegre. A grande tempestade finalmente parou. A neve se acumulava na frente dos prédios de aparência única com cúpulas, e a neve era tão espessa que as portas dos prédios estavam bloqueadas.
Alguns moradores do Império Chachan saíram pelas janelas. Eles começaram a afastar a neve com grandes pás, bebendo destilados ao mesmo tempo. A maioria das pessoas aqui tinha cabelos loiros, loiros claros ou pretos e eram bem constituídos. Enquanto os jovens pareciam bonitas e elegantes, aquelas de meia idade tendiam a ganhar peso extra. Muitas delas tinham o dobro do tamanho de seus maridos e podiam facilmente rolar as grandes bolas de neve, que eram até mesmo muito pesadas para muitos rapazes, com uma única mão. No segundo andar de um hotel da rua principal, pela janela, dois jovens observavam a cena alegre em que as pessoas lá embaixo estavam ocupadas limpando a neve. Agarrando as mãos, a garota loira de olhos azuis sorriu. Eu nunca vi essa grande neve nos Urais antes. Já é final de mês, uau! O distrito de Ural estava localizado na província de Kirov, a sudoeste do Império Chachan. Ural ficava a 2 províncias da fortaleza norte do Ducado de Violeta, e era conhecido por seus minérios e habilidades na fabricação de armas. Portanto, Ural também foi responsável pela logística da linha de defesa de Marinov. A jovem era linda, e o longo casaco de pele de raposa que ela usava mostrava sua bela figura. O jovem de cabelos curtos ao lado dela estava um pouco hesitante, mas ainda disse a ela: E Helena, você tem passado um bom tempo com Sr. Peter? Sim, Igor. E Helena se virou, sentindo-se um pouco confusa. Sr. Peter é profundo e bem-humorado. Eu gosto de passar tempo com ele. Enquanto ela dizia isso, havia um pequeno sorriso em seu rosto. Aquele sorriso irritou Igor. Ele bateu o pé e disse a ela em um tom ansioso: E Helena, ele é um nobre. E sua esposa deve ser uma nobre. As belas sobrancelhas de Helena franziram a testa, e ela se sentiu um pouco ofendida. E daí? Nós somos apenas amigos. Vamos, Igor. Não há nada entre nós. Se o Sr. Peter estivesse aqui, ele nunca me chatearia assim. Ele falava comigo sobre os jogos divertidos que podemos jogar na neve pesada. Sr. Peter, Sr. Peter. E Helena, você não pode parar de mencioná-lo por um segundo. Os nobres são hipócritas. Igor perdeu um pouco a paciência. Ele parece elegante. Quem sabe o que ele faz para viver? Quem sabe o que ele fez antes? Olhe para suas espadas vistosas. E ele trata bem cada linda garota com a gente na caravana. Isso significa que ele não se importa com você. Ele é um playboy. Ele nem ativou sua bênção ainda. Esta não foi a primeira vez que eles tiveram essa conversa. No entanto, Helena nunca ouviu Igor. Igor não aguentava mais. Vendo que Helena abaixou a cabeça, Igor suavizou seu tom. Eu me importo com você, Helena. É por isso que eu te aborreci. Ele está tentando fazer você. Igor parou por aí. Embora falasse sacanagem quando estava com aqueles mercenários, sabia como se conter na frente de Helena. E Helena agora parecia realmente chateada. Havia lágrimas em seus olhos azuis. Ela disse a ele, com sua voz trêmula: Igor, por quê? Você sempre acha que o Sr. Peter é um cara mau? Ele recusou 2 senhoras solteiras bonitas em nossa caravana. E eu também não sou idiota. Então, ela se virou e caminhou de volta para seu quarto, batendo a porta com força. Igor começou a se desculpar do outro lado da porta. Do outro lado do corredor, 2 homens também olhavam pela janela. Senhor Peter, devo dizer que a família Vladimir é muito educada. Você é o nobre mais honesto que eu já vi na frente das mulheres. O homem mais velho com nariz de conhaque sorriu. Ele era Berdichev, pai de Helena, membro da caravana. Lucien, ou digamos, Peter Joseph Vladimir, colocou as mãos em luvas brancas nos trilhos da janela e sorriu. Na verdade, há muitos nobres que são leais. Pense em todas aquelas histórias românticas. A fim de desempenhar melhor o papel, Lucien tingiu seu cabelo de loiro usando uma seiva de árvore especial, e ele também mudou a cor dos olhos para azul. Agora, ele parecia mais animado. Nós dois sabemos que essas histórias são para aquelas jovens inocentes, para que elas se tornem as amantes dos nobres. Berdiche riu. Senhor Peter, queres almoçar juntos? Ainda tenho uma boa garrafa de vinho. Lucien retirou a mão direita e balançou a cabeça. Obrigado, Sr. Berdiche, mas não posso beber. Eu me machuquei um pouco quando estava viajando. Sr. Peter. Esta é a única coisa em você que não é tão agradável. Berdiche conhecia Lucien há um mês. Ele agora podia brincar com Sr. Peter de uma forma mais relaxada.
O Império Xaxan também era conhecido como o Império dos Cavaleiros, porque eles tinham muito mais cavaleiros do que Violet Hall, e também era por isso que o Império estava há centenas de anos contra a Igreja do Sul. Isso fez com que muitas aventuras acreditassem que o ambiente hostil era bom para promover a força de vontade de alguém, para que pudessem despertar a bênção mais cedo. No refeitório, Lucien encontrou uma mesa no canto. Leo, que agora era seu mordomo, estava ao lado dele. Depois de um tempo, quando Lucien estava tomando seu borscht, um homem de meia idade vestindo jaqueta preta e colete de Marta veio em sua direção, seguido por seu criado. Seu cabelo loiro estava penteado para trás, e um charuto grosso estava em sua boca. Em seus 10 dedos, havia pelo menos 7 ou 8 anéis deslumbrantes. Ei, Sr. Peter. Posso sentar aqui? Perguntou o homem volumoso de meia idade apaixonadamente. Lucien olhou em volta e viu que não havia mais assento vago, então ele acenou com a cabeça. Claro, Sr. Sergei. A neve pesada prendeu muitos turistas aqui, então o restaurante estava mais movimentado do que o normal. Sergei se juntou à caravana cerca de 5 ou 6 dias atrás, e ele estava indo para a cidade de Ural. Ele era direto, generoso e falador, então já se familiarizou com a maioria das pessoas na caravana. Depois de pedir um bolim, que era uma espécie de pão na caviar, vitela assada e cordeiro, Sergei sorriu. Sr. Peter, devo dizer que você realmente me lembrou o Conde Kutuzov, também da família Vladimir. Vocês dois são muito graciosos e bem educados. Quero dizer, quando eu estava fazendo meus negócios em Volk, eu encontrei algumas vezes. Lucien cortou seu frango em pedaços e sorriu. Tio Kutuzov? Ele ainda está sofrendo de artrite em dias chuvosos. Kutuzov era importante na família, portanto, Valentim mencionou alguns detalhes sobre ele, como suas doenças por não ter superado o nível de grande cavalheiro. Ainda o mesmo. Sergei deu um sorriso e mudou de assunto. Começou a falar de outros nobres que conhecia. Depois de compartilhar suas histórias com todos os nobres, Sergei construiu uma imagem de si mesmo, misterioso e super rico. Então, ele soltou um leve suspiro. É uma pena que eu tenha que me despedir de você em breve, pois já estamos muito perto de Ural. Conheci o Conde Witte através da ligação pessoal da baronesa Kalena e comprei uma mina de gemas recentemente descoberta nos Urais. Embora o projeto seja difícil, o valor da mina está além da imaginação. Muita gente anseia por isso. Então, tenho medo de ficar nos Urais por muito tempo. A terra do Conde Witte tinha metade do tamanho do distrito de Ural, e ele era o governante real. Lucien mastigou bem o frango. Depois de um tempo, ele fez a pergunta que Sergei esperava. Além da imaginação? Com certeza. Os especialistas provaram que o valor da mina é igual ao de um condado inteiro. Graças ao fato de que o Conde Witte simplesmente não quer se incomodar e prefere ganhar dinheiro com impostos, ou eu definitivamente não teria chance de obtê-lo. Sergei tirou todos os documentos de sua mala e se exibiu na frente de Lucien. Muitos feitiços precisavam de gemas como material de conjuração e muitos itens mágicos eram feitos de gemas naturais. Parabéns. Lucien sorriu educadamente. Obrigado, Sr. Peter. Mas você sabe que este não é um comércio fácil. Quase fui à falência só para agradar ao conde. Agora não tenho dinheiro para contratar pessoas e comprar todos esses equipamentos. Eu tenho andado por aí recentemente tentando coletar dinheiro dos meus amigos, e vou pagá-los de volta em dobro. Mas ainda estou esperando um pouco mais. Sergei parecia preocupado. Eu realmente espero que o Império tenha bancos que concedam empréstimos como os de Sturkiown. Agora estou até pensando em vender parte da minha parte. Depois de terminar suas palavras, Sergei parou e esperou pacientemente pela resposta de Lucien. No entanto, Lucien não disse nada por um bom tempo. Bem, Sr. Peter, você não quer dizer nada? Sergei ergueu a taça de vinho. Claro. Lucien enxugou a boca com um guardanapo. Terminei meu almoço. Sr. Sergei, não se apresse e divirta-se. Então, Lucien elegantemente se levantou. Depois de ajustar um pouco suas duas espadas extravagantes, ele saiu do refeitório com Leo. Por um segundo, o sorriso de Sergei congelou em seu rosto. Então ele sorriu e tomou um gole de seu vinho. À tarde, quando a neve tinha acabado de se limpar um pouco, um convite chegou ao hotel. O convidado era Lucien, e o convite foi enviado pela baronesa Kalena. Capítulo 266. Caça de inverno. Tradutor,
Cris sublinhado-lhe o editor, Vermilion. Caro senhor Pedro, é tão bom saber que temos um membro da família Vladimir aqui nos Urais. Agora, a tempestade parou e o tempo melhorou, portanto, para celebrar a próxima primavera e receber nosso ilustre convidado de longe, gostaria de convidar todos os nobres da cidade a se unirem para uma caça de inverno na floresta pertencente à minha mansão. Posso ter a honra? Baronesa Kalena Lotinico. Era um convite chique, feito de papelão fino e estampado com padrões de girassóis, com sua caligrafia elegante e bonita em língua xaxã. O convite também tinha o perfume feminino único, deixado pela madura e bela dama nobre que redigiu o convite. Baronesa Kalena Lotinico. Lucien acabou de ouvir o nome de Sergei, que ele suspeitava ser um vigarista, então ele agora estava se sentindo um pouco hesitante. Os membros da caravana viram que Lucien não disse uma palavra depois de ler o convite, então eles perguntaram por curiosidade: Senhor Peter, qual é este nobre convidando você? Não era a primeira vez que Lucien recebia convites assim. Muitos suzeranos o haviam convidado antes por causa do nome da família, Vladimir. Por cortesia de um nobre, Lucien aceitou muitos convites e participou de muitas festas. Embora depois que os suzeranos soubessem que Pedro era apenas o filho de um senhor que não herdou o título, eles se tornaram bastante frios com Lucien. Esses convites ainda trouxeram à caravana uma boa conveniência no império. É da baronesa Kalena, respondeu Lucien diretamente. O império Xaxã tinha um vasto território e inúmeros nobres importantes e pequenos. Lucien realmente não os conhecia bem, exceto o conde Witt, e esperava que os membros da caravana pudessem lhe fornecer mais informações. Depois de tomar um bom vinho com seu almoço, o rosto de Bertisti parecia corado, e seu nariz vermelho parecia ainda mais brilhante. Baronesa Kalena. Uma verdadeira beleza dos Urais. Uma viúva. Ela tem toda a riqueza deixada pelo barão, e senhor Peter, você não tem ideia de quantos jovens nobres estão ansiando por ganhar sua afeição. A beleza, a mansão e a riqueza. Pense nisso. Bertisti ainda estava um pouco bêbado. Ele olhou para Lucien tentando lhe dar dicas, já que esse sempre foi o tema tradicional entre os homens. A baronesa Kalena chama-se Viúva Negra e é raposa vaidosa, acrescentou uma garota loira de olhos verdes, um pouco infeliz. Ela nasceu em uma família nobre e também é sobrinha da segunda esposa do conde. Mas, anos atrás, ela rejeitou todos os jovens nobres que a perseguiam e se casou com o barão Lotnikov, um viúvo sem filhos, que, naquela época era 46 anos mais velho que ela por causa da riqueza e do título. O estado de saúde do barão Lotnikov era muito bom quando eles se casaram, mas 5 anos depois, o barão envelheceu muito e ficou muito doente. Logo, ele faleceu. Irina, não espalhe boatos, disse um cavalheiro na caravana. Olhe em volta, estamos em um hotel chique nos Urais, não no meio do nada. E se alguns nobres ouvissem? Berdichev acenou com as mãos. Relaxe. Confie em mim, esses nobres querem que as pessoas espalhem a má fama da baronesa Kalena. Assim, eles podem ter menos concorrentes. Esses nobres não se importam com a reputação da baronesa. Eles querem o título, o dinheiro e o belo corpo. Ela tem uma má reputação. Ela começou a convidar jovens nobres para sua mansão e fazer aquelas festas extravagantes, apenas meio ano depois do que o barão faleceu. De qualquer forma, Lucien sorriu. A baronesa me convidou, e não estamos com pressa de sair. Eu deveria ser educado e não decepcionar a anfitriã. Lucien teve que julgar e manter bem sua nobre reputação. Como ele não era o único nobre convidado, a caça de inverno não deveria ser arriscada. E enquanto ele se recusasse a ser ganancioso, Lucien estava confiante de que não seria enganado. Afinal, naquele momento, o próprio Lucien era, de fato, um vigarista também. Ao ouvir isso, os vários membros da caravana tiveram sentimentos contraditórios. Alguns começaram a fazer piadas, enquanto outros não pareciam muito felizes. Lucien se levantou e acenou levemente para eles com um sorriso. Então, até amanhã, todos. Depois que ele disse isso, ele fechou o livro. Um ator se prepara, em sua biblioteca de espíritos. A terra estava coberta por uma espessa camada de neve. Pinheiros altos e grandes, de tempos em tempos, sacudiam a neve para se livrar do fardo pesado. Vários grandes cães pretos dos Urais dispararam tão rápido quanto flechas, perseguindo os coelhos. De repente, uma flecha atirada de longe penetrou uma lebre.
cinzenta com muita precisão. Aplausos se seguiram. Um jovem nobre tentou agradar a nobre dama. Impressionante. Kalena, seu arco e flecha melhorou ainda mais. Kalena ergueu seu arco de forma triunfante, então se virou e disse a Lucien, Senhor Pedro, agora é a sua vez. Vladimir são todos bons arqueiros. Baronesa tinha cerca de 27 ou 28 anos. Seu cabelo loiro mácio estava preso para trás, e sempre havia um sorriso combinando com seus grandes olhos azuis. Seus lábios vermelhos levemente carnudos eram como pétalas de flores. A roupa de jaqueta preta de caça mostrava a beleza de suas linhas de figura. Vendo isso, muitos jovens nobres não conseguiam nem tirar os olhos da baronesa. Lucien tinha visto mulheres mais bonitas do que ela, então ele apenas deu uma olhada educada para ele e respondeu, obrigado, Lady Carlena. A glória vai toda para a família. Mas, honestamente falando, sou mais uma pessoa de combate corpo a corpo do que um arqueiro. Lucien apontou para as duas espadas em sua cintura. Então, embora ele estivesse sendo educado dizendo isso, Lucien ainda rapidamente disparou uma flecha e acertou diretamente uma lebre na neve. O ponto-chave do tiro, o arco era a estabilidade e a boa visão, e isso não era problema para Lucien. Claramente, você está realmente sendo humilde, Sr. Peter. Seu tiro com arco está próximo ao nível do cavaleiro. Você deveria me ensinar quando tiver tempo. Kalena olhou para Lucien com seus grandes olhos azuis de admiração. Isso deixou outros jovens nobres bastante infelizes. Um nobre de cabelos pretos pegou seu arco e disse, ele está perto do nível de cavaleiro. Mas deixe-me mostrar o que é o tiro com arco de nível de cavaleiro de verdade. Depois de dizer isso, ele atirou uma flecha com tanta ferocidade que quase foi coberta pelo fogo. A flecha atravessou diretamente uma enorme árvore e foi direto para a órbita ocular do animal atrás dela, deixando sua pele totalmente intacta. Ele se virou e deu um sorriso complacente. Peter, você vê isso? Claro, eu também não me importaria de praticar espada com você. Antes que Lucien dissesse qualquer coisa, Kalena sorriu docemente. Boa reverência extraordinária, Barsac. A implicação de suas palavras era clara. Então, Kalena virou-se para falar com outros nobres. Suas grandes habilidades sociais fizeram toda esta noite quente e alegre. Na floresta a alguma distância dos nobres, dois caras de capa preta estavam olhando na direção de Kalena. Quando os jovens nobres começaram a se espalhar pela floresta para encontrar o melhor presente para Kalena, um homem disse ao outro, Mianca, você se transforma em um urso de inverno mais tarde e ataca Kalena. Certifique-se de que a primeira rodada de ataque não atingiu o alvo. Então, você ataca o nobre loiro ao lado dela. Depois de machucá-lo, você foge fingindo que foi espancado por ele. Sem problemas, Nhaque. Como o cara alto estava dizendo, seu corpo estava coberto por uma camada de luz cinza. Quando a luz desapareceu, o cara se transformou em um grande urso branco. O urso de inverno era uma criatura mágica comum no Império Xaxã. Um adulto poderia ter o poder de um cavaleiro. Nhaque sorriu e disse, Mianca, controle-se um pouco, para não vencê-lo diretamente por acidente. E seja um bom ator quando recuar. Não o faça desconfiar. Relaxar. Eu tenho isso, respondeu o urso branco. Depois de alguns minutos, um enorme urso de inverno apareceu e correu diretamente em direção a Kalena. Gritando, Kalena mal se esquivou do ataque do urso e então ela rapidamente procurou a ajuda de Lucien. Então, o enorme urso de inverno levantou sua pata gigante na frente de Lucien. Vendo isso, Nhaque sorriu. Tudo correu exatamente como eles planejaram. Agora, o próximo passo seria Mianca machucar o nobre e depois fugir. De repente, depois de um clarão de luz, o urso de inverno caiu na frente do cavalo de Lucien com um estrondo. Lucien, a cavalo, segurava uma longa espada azul, com as costas eretas. Enquanto ele olhava para o urso, ele explodiu de luz cinza novamente e revelou sua aparência real, o cara de casaco preto. Vendo isso, Nhaque quase deixou cair o queixo. O que está acontecendo aqui? Capítulo 267. O herói e a beleza. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor. Vermilion. Parecia que tudo parou por alguns segundos, inclusive o vento frio. Kalena e seus guardas ficaram chocados e ficaram ali parados, observando o enorme urso de inverno pulando na direção deles. Então, com um lampejo de luz de espada, o urso de inverno caiu ferozmente no chão, agitando a neve por toda parte.
Eles não podiam acreditar em seus olhos. Como um urso adulto pode ser morto assim? O sangue escorria da linha fina em toda a testa, nariz, boca e corpo do urso. Para ser mais específico, o sangue não conseguiu sair literalmente, mas foi congelado em algum tipo de gelo azul brilhante. Então, uma misteriosa luz cinzenta irrompeu de seu corpo. Quando a luz desapareceu, o urso se foi e, em vez disso, um homem vestindo uma capa preta estava no chão. Havia um ferimento profundo em seu rosto, bem no meio, e seu manto também estava cortado ao meio. O homem ainda estava vivo, se contorcendo. Obviamente, se eles decidissem não fazer nada e simplesmente deixassem o homem lá, ele definitivamente morreria em poucos minutos. Diante de um ataque tão repentino, Lucien sempre foi direto e afiado. Ele sempre usou todo o seu poder. Um druida. Ou um feiticeiro especializado na antiga escola de transformação? Lucien pensou consigo mesmo. Claramente, vendo o homem, Lucien também ficou um pouco surpreso. Por causa da luz cinza que ele acabou de ver, Lucien diria que o cara era um feiticeiro. No entanto, antes de descobrir qual era a intenção e o plano do homem, Lucien não o salvaria na frente das pessoas apenas porque ele era um feiticeiro. Depois de olhar para o homem por alguns segundos, Carleena finalmente percebeu o que havia acontecido e soltou um grito agudo: assassina! Pilhas de neve nos pinheiros foram sacudidas por seu grito, e os jovens nobres ao redor correram de volta para ela. Ao mesmo tempo, o rosto de Carleena ficou pálido e seu corpo de repente perdeu o equilíbrio. Ela ia cair do cavalo e caiu na direção de Lucien. O mesmo olhar calmo permaneceu no rosto de Lucien, e sua mão direita ainda estava segurando a espada. Ao mesmo tempo, Lucien estendeu a mão esquerda e ajudou Carleena a sentar em seu cavalo novamente. Lucien perguntou educadamente: você está bem? Estou bem. Muito obrigado, Senhor Pedro. Sem você, eu já poderia ter morrido. O olhar de Carleena era como uma pequena flor branca que precisava ser cuidada com ternura. Depois de se sentar no cavalo, suas mãos se entrelaçaram suavemente com a mão esquerda de Lucien, e seu corpo inteiro começou a se apoiar no braço de Lucien, como se ela estivesse procurando um abrigo em um lugar confiável. Lucien podia sentir o cheiro misturado de sua maquiagem e perfume. O nariz de Lucien estava um pouco irritado. Ele não estava acostumado com isso, e quase inconscientemente lançou a Air Filter Bubble para se livrar do cheiro excessivamente doce. A coisa aconteceu de repente, e Lucien já não confiava na baronesa por causa de Sergei, então Lucien não tinha absolutamente nenhum sentimento em relação à beleza que segurava seu braço. Então, ele educadamente empurrou Carleena para longe e disse: bom saber que você não está machucada. Ainda pode haver outros assassinos por aí. Ainda estamos em perigo. Não me distraia. Carleena estava prestes a colocar seu busto contra o braço de Lucien. No entanto, depois de ouvir isso, ela ficou um pouco chateada. Carleena pensou consigo mesma que tipo de homem diria não me distraia para ela. Que diabos? No entanto, ela ainda conseguiu manter sua maneira. Depois de uma pequena pausa, ela respondeu: ok, então, Sr. Peter. Você certamente é corajoso e cauteloso. Neste momento, os servos de Carleena cercaram para protegê-la de possíveis ataques posteriores. Carleena não era totalmente inexperiente. Aos poucos, ela se acalmou um pouco e disse ao seu povo: tomem o assassino. Não o deixe morrer. Traga-o de volta ao pastor Nikolai. Como você manda. Vários servos se adiantaram e pegaram mantos bloqueadores de magia e poções curativas. Barsac e os outros jovens nobres acabaram de voltar. Eles apressadamente perguntaram: Carleena, você está bem? O rosto de Carleena estava um pouco pálido, o que fez os jovens nobres quererem cuidar ainda mais dela. Carleena forçou um sorriso em seu rosto e disse: estou bem. O Sr. Pedro espancou o assassinator. Surpreendentemente, ele é um verdadeiro cavaleiro e parou o urso com um único movimento. Como ela estava dizendo, Carleena deu uma rápida olhada em Lucien, e seu rosto corou. Vendo isso, Barsac ficou muito ciumento. Ele olhou para Lucien e cerrou os punhos. Mas logo ele percebeu o que Carleena acabara de dizer e perguntou com grande surpresa: Peter é um cavaleiro? Embora as pessoas aqui tivessem uma chance maior de despertar suas bênçãos, o status de cavaleiro ainda era um sonho para muitos jovens nobres. Barsac tinha agora 24 anos e seu objetivo era se tornar um cavaleiro, aos 30. Se ele pudesse se casar com Carleena e obter sua riqueza, mesmo que não conseguisse,
Ele ainda poderia comprar essas poções secretas dos contrabandistas para obter o poder. Dentro do Congresso de Magia, a poção do despertar da bênção mais o purificador de sangue eram cerca de 500 tales. No entanto, os nobres do Império Xaxã, este país interior, estavam dispostos a pagar até 10.000 tales para obter a poção. Somente os próprios nobres entendiam o quanto ansiavam por poder e títulos. Portanto, o comércio das poções era uma indústria de lucros excessivos. Porque o Império não era realmente um inimigo para o Congresso optou por contrabandear uma quantidade limitada de poções de tempos em tempos para o Império para fazer uma grande fortuna. Além disso, alguns feiticeiros antigos nas proximidades do Easthaven também estavam fazendo uma pequena quantidade das poções para ganhar dinheiro extra. Kalena assentiu, sim, o Sr. Peter é um verdadeiro cavalheiro. Ele é forte e corajoso. Todos os jovens nobres olharam para Lucien com sentimentos contraditórios. Alguns se sentiram confusos, alguns chateados e alguns ciumentos. Segurando alerta, Lucien disse, eu tenho viajado pela Fortaleza Flamejante por muitos anos, e fui colocado em situações bastante perigosas, então consegui despertar minha bênção. Você sabe, assim como os olhos são empurrados para fora do ninho para aprender a voar. Kalena sentiu a atmosfera estranha. Então, ela tossiu um pouco e disse aos nobres, distintos convidados, por causa do que acabou de acontecer, temos que terminar nossa caça de inverno mais cedo do que esperávamos, mas nossa festa de boas-vindas para o Sr. Peter não foi afetada. Não se preocupe, na mansão, temos muitos guardas e pastores lá. Era um pouco tarde demais para os jovens nobres voltarem para o ural da mansão de Kalena, e também, a última coisa que eles queriam fazer era deixar Peter a chance de passar um tempo sozinho com Kalena. Então todos concordaram em participar da festa. Ponto. Ao contrário de Alto-Outria, a música de Xaxã era única e tinha uma explosão de entusiasmo. O piso do espaçoso salão estava coberto por um tapete vermelho espesso, e os jovens nobres socializavam com taças de vinho nas mãos. As longas mesas de jantar no canto estavam carregadas com o licor de assinatura do Império, golega, e também, manteiga, pão branco, panqueca, peixe assado cremoso, caviar, cordeiro assado, frango frito, bife, borscht, sopa de carne e todos os tipos de fantasia. Sobremesa. Kalena, como anfitriã, estava levando Lucien para conhecer os convidados. Ela agora estava usando um vestido de noite preto, e sua bela figura estava perfeitamente delineada. Kalena escolheu usar apenas um colar de pérolas esta noite, mostrando seu lindo pescoço e busto. Este é o Sr. Ivanovski, nosso famoso empresário do Império. Do Estreito da Tempestade às províncias do Noroeste, incluindo a terra onde fica a linha de defesa de Marinov. Você pode ver seus negócios, apresentou Kalena. Usando um par de óculos de borda dourada, o Sr. Ivanovski parecia bastante elegante, mas sua figura era bastante bem construída, como um urso de inverno. Ivanovski beijou a mão direita de Kalena e disse, minha senhora, sua beleza é mais preciosa do que qualquer joia. Sou apenas um comerciante comum que trabalha para nobres. Então Ivanovski apertou a mão de Lucien, prazer em conhecê-lo, Sr. Peter. Ouvi seu nome na província Noroeste. Parabéns por despertar sua bênção tão rápido. Tenho certeza que quando você voltar para sua família, você vai conseguir o título muito rápido. Que pena em que seu pai não pode compartilhar a alegria. Bem, ele se excitava facilmente e estava sempre bêbado, então. Lucien respondeu casualmente. De acordo com Valentine, Peter e seu pai não se davam bem. Depois de conversar um pouco casualmente, Ivanovski sorriu. Se eu puder ter a honra, espero que possamos cooperar para ganhar um bom dinheiro no futuro. Agora devo deixar você e Kalena sozinhos para sua dança de abertura. Kalena assentiu e disse aos convidados em voz mais alta, senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas ao Sr. Peter Joseph Vladimir do Noroeste. Os aplausos não foram muito calorosos, mas Kalena não se importou. Ela olhou para Lucien como se estivesse fascinada por ele. Sr. Peter, como anfitrião, convido você a dançar comigo na dança de abertura. Lucien curvou-se ligeiramente para ela e estendeu a mão direita. Ladilotinico, minha grande honra. Com um sorriso doce, Kalena colocou sua mão macia na de Lucien, e eles começaram a dançar na música. Eles estavam fazendo Ilia Circle Dance. Kalena inclinou seu corpo contra o peito de Lucien, e seus olhos se tornaram atraentes. Peter, você
Sabe o que? Quando o urso estava vindo atrás de mim, eu estava totalmente desamparada e desesperada. Mas você ficou na minha frente e salvou minha vida. Quando eu estava olhando para você por trás, senti a grande sensação de segurança que nunca experimentei antes. Eu sinto que você é quem pode me proteger de qualquer vento ou chuva, e você é quem pode me fazer o feliz e esquecer todos os meus medos e preocupações. Obrigado, Kalena, mas eu também estava me protegendo, respondeu Lucien. Não importa o porquê. Os lábios de Kalena se aproximaram do rosto de Lucien, e sua respiração ficou mais rápida e mais quente. Quando você me salva da pata do urso, você é meu herói corajoso e confiável. Meu coração bate rápido por você, e eu nunca senti isso antes, mesmo quando me casei com meu marido. Ele era mais como um pai para mim, e eu fiquei tocado. Lucien pensou por alguns segundos e então disse para a mulher seriamente: Kalena, você é uma ótima pessoa. Capítulo 268. A descoberta de Leo tradutor, Cris sublinhado Leo editor, Vermilion o quê? Kalena estava confusa. Quero dizer, nós deveríamos ser amigos, disse Lucien seriamente. Eu ouvi você. Kalena fez algumas expressões faciais em poucos segundos. Finalmente, ela colocou um olhar delicado e encantador, e seus grandes olhos fitaram o rosto de Lucien com algumas lágrimas nele. Sinto muito, Sr. Peter. Eu te incomodei tanto. Embora a maioria dos caras provavelmente ficaria tocada pelo jeito que ela estava agora, Lucien era uma exceção. Ele ainda estava com um sorriso educado. Eu realmente aprecio seu carinho. Mas você não é do tipo que eu gosto. Eu sinto muito. A música terminou gradualmente. Kalena olhou para baixo e suas lágrimas caíram no tapete. Seu nariz estava um pouco entupido. Sei que sou apenas uma viúva, e não mereço você, Sr. Peter. De qualquer forma, eu lhe disse meus sentimentos em relação a você. Obrigado por dançar comigo. Sinta-se à vontade para voltar aos Urais no futuro. Quando a música parou, Kalena rapidamente se virou e saiu da pista de dança. Vendo isso, Barsac e alguns outros nobres deixaram seus parceiros de dança e seguiram Kalena, tentando examiná-la e confortá-la. No entanto, Kalena rapidamente se escondeu no camarim da senhora no canto e trancou a porta por dentro. Barsac olhou para Lucien com sentimentos contraditórios. Ele não tinha certeza se deveria se sentir com sorte ou com raiva, mas sabia que definitivamente estava com ciúmes. No entanto, diante do poder de Lucien, ninguém se atreveu a desafiá-lo diretamente. No camarim, Kalena levantou a cabeça, e seu lindo rosto parecia muito zangado. Ela murmurou para si mesma de forma amarga: uma grande pessoa. Como você ousa dizer isso? Quem você pensa que é? Caramba! Eu vou fazer você se arrepender. Ponto. Na masmorra atrás da mansão, Mianca saiu lentamente do cômodo e Niak estava bem ao lado dele. Finalmente, você acordou. Niak começou a colocar algumas poções mágicas de volta na pequena caixa. Onde? Onde é esse lugar? Mianca estava confusa. O que aconteceu? Vamos, Mianca. Eu disse para você fingir que foi espancada. Eu nunca lhe disse para cometer suicídio. Sua forma de urso de inverno pelo menos tinha o poder de um verdadeiro cavaleiro. Você deveria estar me contando o que aconteceu. Disse Niak bastante chateado. Mianca coçou a cabeça com esforço. O cara era rápido. Quando vi sua espada chegando, não consegui me esquivar. Então, eu desmaiei. Achei que minha forma de urso de inverno poderia aguentar pelo menos o poder de um cavaleiro de nível 2. Sua espada deve ser pelo menos de nível 2 de alto escalão. Nós subestimamos esse cara. Preciso relatar isso ao mestre, disse Niak. Devido à falta de informação, seu plano de bancar o herói e a Bela quase se transformou em um desastre. Ponto. Depois de se maquiar, Kalena voltou para a pista de dança com o mesmo sorriso doce e alegre de sempre. A única diferença era que agora sua atitude, em relação a Lucien, era bastante fria, como se o que aconteceu fosse tudo uma ilusão. Isso aliviou Lucien. Ele estava apenas passando por aquele lugar. Ele não queria nada desta festa, e ele só queria ficar longe de problemas. Quando a festa terminou, Kalena começou a enviar convidados para seus quartos. Quando Lucien vestiu seu casaco, ele notou que seu mordomo, Leo, tinha ido embora. Olhando em volta, Lucien não viu Leo. Quando ele estava prestes a usar o poder espiritual, Leo saiu de trás de um pilar no canto. Meu senhor, a festa acabou?
Seu rosto enrugado parecia um pouco pálido, como se ele estivesse tentando seu melhor aturando alguma coisa. E no rosto, Lucien também viu medo. Você está bem? Vendo que todos os mordomos e criados seguiram seus mestres até os quartos do andar de cima, Lucien perguntou a Leo em voz baixa. Você parece cansado, meu senhor. Talvez você queira descansar agora. Leo olhou para Lucien. Tudo bem. Lucien entendeu imediatamente. Quando eles voltaram para o quarto de hóspedes, e depois de verificarem cuidadosamente o local, Leo disse a Lucien com ódio fervoroso, meu senhor, eu vi o contrabandista. Na festa. O contrabandista que matou toda a sua família? Lucien ajustou ligeiramente seu monóculo. Leo assentiu seriamente, sim, foi ele. Lembro-me de seu rosto o dia todo e a noite toda. Quando eu estava esperando por você ao lado do corredor, eu vi com seu novo assistente. Tive medo de que ele pudesse me reconhecer, então me escondi atrás do pilar. Eu vi entrando no salão principal. Qual o nome dele? Perguntou Lucien pensativo. Leo baixou a voz, ainda mais, como se estivesse usando esse jeito para conter sua emoção. Ele mudou de nome. Ouvi outros nobres e mordomos chamando-o de Senhor Ivanovski. Eu pensei que sim. Lucien assentiu levemente. Os conhecidos de Carlena eram vigaristas ou contrabandistas, o que significava que ela provavelmente também tinha muitos segredos. Ela estava apenas fazendo o papel de uma viúva cujo coração estava cheio de vaidade. E muito possivelmente, Sergei trabalhou para Ivanovski. No entanto, Lucien agora estava ainda mais confuso. Se Carlena conhecia o grande contrabandista, por que ela continuava se jogando em seus braços? Para quê? Embora a espada de Lucien, Frost, fosse bastante cara, para Carlena, 20.000 talhas não eram nada. Ela tinha várias mansões e 3 grandes minas do barão, para não falar do ouro. Além disso, como sobrinha da segunda esposa do Conde Witt, era simplesmente absurdo que Carlena se aproximasse de Lucien por causa da espada, a menos que ela fosse louca por riqueza, o que era muito improvável de acontecer. Não se preocupe, meu senhor. Não vou quebrar minha promessa, já que assinei o pacto e você salvou minha vida. Um dia, posso quebrar o pescoço dele. Eu confio em você, Leo. Mas você pode me contar mais sobre ele? Lucien assentiu. Embora sentisse pena de Leo, no Império Xaxã, ele não podia correr o risco de se vingar de Leo, já que grandes contrabandistas como Ivanovski estavam sempre sob muita proteção. E se Lucien iria se vingar de Leo, era muito provável que a Igreja do Norte notasse que um feiticeiro havia chegado ao Império. Leo tinha grande tristeza em seus olhos. Quando conheci Ivanovski, ele já era o contrabandista mais famoso do Easthaven. Dizia-se que ele tinha um grande nobre e 2 senhores da cidade atrás dele. Ele também estava ligado a alguns feiticeiros antigos, para que pudesse vender itens mágicos e poções. Ivanovski é tão influente que pode ignorar todos os nobres, exceto o conde. Lucien assentiu. Ele estava ouvindo Leo com atenção. Ele tem vários itens mágicos bons. Ele sempre tem feiticeiros de nível médio ou grandes cavaleiros protegendo-o. Seu negócio de contrabando responde por pelo menos 20% da indústria do Império. Quando trabalhei para ele, principalmente apenas negociando alguns materiais em Brianna como Black Nightingale, eu o protegi uma vez e o ajudei a se conectar ao mercado negro do sudoeste do Império. Então fui premiado com a poção mágica e despertei minha bênção. Leo continuou, depois disso, uma vez ele planejou roubar uma vila e vender todos os aldeões para um antigo feiticeiro como seu material de experimento. Eu não poderia suportar isso. Então eu contei seu plano para a igreja, e ele sofreu uma grande perda com isso. Depois disso, mudei meu nome e tudo. Embora eu pensasse que fazia isso secretamente, Lucien esfregou o queixo. Ele poderia escapar da Igreja do Norte. Parece que Ivanovski tem o apoio de um grande nobre. Sabendo que Ivanovski estava protegido por alguns feiticeiros de nível médio, Lucien decidiu que deveria deixar Ural o mais rápido possível. Depois de obter mais informações de Leo, Lucien não foi dormir imediatamente. Depois que Leo voltou para seu quarto, Lucien apagou as velas e se sentou no sofá. Ele começou a construir o modelo mágico do feitiço do quarto círculo, ressonância de infração do professor, enquanto olhava para o luar do lado de fora da janela. Lucien sentiu o cheiro do perigo. Ele queria esperar pela luz do dia. Lembre-se de mim sempre que vir a lua. Pensando no passado, Lucien sorriu de
repente. Neste momento, Lucien ouviu alguém bater na porta. Quem é? Perguntou Lucien calmamente, mas alerta. Sou eu, Ivanovski. Podemos conversar, Sr. Peter? A voz do homem soou amigável e relativamente familiar. Capítulo 269, a trama de Ivanovski. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion. Lucien perguntou propositalmente em um tom confuso. Sr. Ivanovski? Já é muito tarde. A resposta de Ivanovski foi bastante brega e desconfiada. Estou visitando você tão tarde, Sr. Peter, por causa das boas notícias. Conheço vários viscondes da família Vladimir, então me senti muito próximo de você na primeira vez que o vi, Sr. Peter, sem contar como sua coragem e habilidades de luta me impressionaram. Então, gostaria de compartilhar a boa notícia com alguém eu gosto. Todas as palavras de Ivanovski apenas lembravam a Lucien uma fraude. No entanto, tão poderoso e influente quanto Ivanovski, porque ele estaria interessado em Lucien, ninguém. Depois de pensar por alguns segundos, Lucien decidiu ouvi-lo para ver quais eram as boas notícias. Obter mais informações nunca foi uma coisa ruim, já que Lucien provavelmente seria capaz de ver através da trama secreta de Ivanovski. Durante a conversa, Lucien usou seu instinto de cavalheiro e sentiu que havia mais alguém do outro lado da porta com Ivanovski, mas a pessoa não estava tentando se esconder. A pessoa deveria ser o assistente de Ivanovski ou algo assim. Com a mão esquerda segurando Frost, Lucien abriu a porta casualmente. Ivanovski, ainda vestido com seu terno de festa, como um urso de inverno usando um par de óculos de aro dourado. Ao lado dele havia um velho de terno preto e gravata borboleta. O velho parecia sombrio, seus olhos opacos, rosto enrugado e frio. Segurando uma mala preta, ele era mais baixo que Ivanovski. Vendo que o próprio Sr. Peter abriu a porta, Ivanovski pareceu um pouco confuso. Sr. Peter, onde está o seu mordomo? Como é que você faz isso sozinho? Ele está doente por causa da tempestade. Pedi para ele descansar. Lucien explicou casualmente, e isso é. Ivanovski apontou para o velho e sorriu. Este é meu assistente, Matvienko. Ele é talentoso em fazer negócios e tem seu próprio entendimento de economia. Oh, Sr. Matvienko, posso pedir sua opinião sobre a produção, circulação e distribuição de riqueza? Você acha que o mercado é controlado por uma mão invisível segue suas próprias regras? Perguntou Lucien seriamente. Obviamente, ele não gostava nada daquele velho, que não era tanto um especialista em economia, mas uma salvaguarda agressiva. Matvienko franziu a testa, sem responder, enquanto o sorriso de Ivanovski congelou em seu rosto. Depois de um tempo, ele riu de vergonha. Ah, Sr. Peter, é realmente difícil encontrar um nobre e um cavalheiro como você que é tão profundo em economia. Sou apenas um iniciante em economia. Algum conhecimento relacionado é útil para quando eu tiver minha própria terra no futuro, não é? Lucien não continuou lhes dando trabalho. O que ele acabou de dizer foi mais como um aviso. Ouse mexer comigo. Ivanovski fez um olhar impressionado. Boa ideia. Jovens nobres como você, Sr. Peter, têm entendimentos pensamentos diferentes. Ele também não mencionou nada profissional em economia. Lucien os deixou entrar. Quando eles se sentaram no sofá, Lucien serviu um copo de água para cada um deles. Então, o que é isso, Sr. Ivanovski? As grandes mãos de Ivanovski seguravam a xícara de porcelana como um brinquedo. Ele sorriu. Sr. Peter, você sabe que o conduíte tem parte de seu sangue da família, Vladimir, certo? É claro. A mãe do conde era membro da família de Vladimir. Ela despertou a bênção da família, Frost, como um cavaleiro e um senhor. Lucien respondeu, mas e daí? A bênção do conduíte, Wittering, ainda é da família de seu pai, e o conduíte é o primeiro em sua família que conseguiu se tornar um cavaleiro radiante. Para não mencionar todas as suas façanhas brilhantes nos campos de batalha. A família de sua mãe. Lucien aproveitou a oportunidade para mostrar que conhecia bem a família. Ivanovski deu um sorriso significativo, assim como você disse, Sr. Peter. A boa notícia é que você receberá o título de conde e a riqueza de um conde local. Por causa das muitas minas nos Urais, a maioria dos nobres aqui eram muito mais ricos do que os nobres de outros países e áreas. O que você quer dizer? O que vai acontecer com o conduíte? Lucien fingiu estar chocado. Por que eu? Ivanovski assentiu levemente para acalmar Lucien. Como você sabe,
Kalena é sobrinha da segunda esposa do Conde Witt, e ela está, portanto, perto do Conde. De acordo com Kalena, Nevsky, o cardeal da cidade de Ural, afirmou que o Conde só poderia viver mais meio ano. Nenhum poder divino pode curar isso, porque é o envelhecimento natural do Conde. Lucien manteve o olhar chocado em seu rosto. Por causa de sua bênção, Wittering, o Conde teve dificuldade em ter filhos, e ele passou a maior parte de seus melhores anos no Sul, lutando contra a Igreja do Sul. Embora ele tenha se casado com 3 esposas no total, o Conde Witt teve apenas um filho, mas seu filho morreu antes dos 10, continuou Ivanovsky. Então, Lucien perguntou calmamente. Ivanovsky pousou o copo na mão. Senhor Peter, você deve saber o fato de que o Conde despertando com sucesso sua bênção foi um milagre que se tornou realidade pela família Vladimir. O Conde perdeu seus pais por causa da guerra quando era jovem e não conseguiu despertar sua bênção até os 25 anos. Antes disso, seus parentes remotos lhe deram um momento muito difícil porque queriam assumir as terras e o título da família Witt. Foram alguns membros da família Vladimir aqui que o ajudaram uma vez. Eu sei. Lucien assentiu. O Conde revelou seu plano para Kalena. Ele quer que um dos membros masculinos da família Vladimir seja seu enteado e dê a esse enteado seu título e riqueza. Para fazer isso, o enteado deve se casar com uma senhora da família Witt, que não está intimamente ligada à família principal, deixando o resto da família Witt sem esperança de tocar no que ele tem. Senhor Peter, você é elegante, forte e bonito, e até despertou sua bênção. Você não pode perder a grande oportunidade. É claro que o Conde vai gostar de você. Agora Lucien entendia o que eles estavam planejando. O título de Conde e a grande fortuna, equivalente à metade da riqueza de todo o distrito de Ural, era além do atrativo para todos, para não mencionar um contrabandista ganancioso. Depois disso, Lucien perguntou casualmente, então, Kalena também é da família Witt? Ivanovsky primeiro ficou um pouco surpreso e depois riu. Sim, várias gerações atrás. Embora seja bastante remoto, ninguém pode negar. Sem Kalena, nunca saberíamos do que o Conde gosta especificamente. Ela desempenha um papel importante aqui. Quero dizer, casar com uma beldade e ganhar o título e uma grande fortuna. Alguém pode dizer não a isso? Lucien agora entendia a verdadeira intenção de Sergei. Sergei não estava tentando obter seu ouro ou espada, mas controlá-lo usando o negócio. Então, quando Sergei e Kalena falharam, Ivanovsky veio até Lucien e o tentou diretamente. No entanto, o que Lucien não entendia era por que o Conde morreria tão cedo, 20 ou mesmo 30 anos antes de atingir o tempo médio de vida de um cavaleiro radiante. Foi porque ele foi de alguma forma gravemente ferido durante a guerra. E Lucien tinha certeza de que não importa quem se casasse com Kalena e recebesse o título, a pessoa seria apenas mais uma evidência, apontando que Kalena realmente merecia o nome pelo qual as pessoas a chamavam, Viúva Negra. Portanto, Lucien sorriu e disse, é uma decisão difícil, mas ainda estou dizendo isso. Senhor Ivanovsky, não posso concordar com o plano. Eu não vou trabalhar com vocês. Embora Lucien muitas vezes ansiasse por dinheiro, no Império Chachá, ele não podia correr nenhum risco, sem mencionar o fato de que ele nem era um membro real da família de Vladimir, pois os cardeais testariam seu sangue. Uma pessoa menos gananciosa sempre foi mais inteligente. O que você quer dizer, Sr. Peter? Literalmente, você está dizendo não a um título de conde, metade da riqueza do distrito, muitas minas e mansões. Ivanovsky não podia acreditar em seus ouvidos. Ele não acreditava que alguém rejeitaria a oferta, nem mesmo o imperador em São Evansburg. Lucien disse seriamente a Ivanovsky, não posso desistir do meu sobrenome. Meu nome é a gloriosa representação da minha família. Acredito que um dia poderei me tornar um conde sob o nome de Vladimir. Depois disso, Lucien acrescentou, estou orgulhoso do meu nome. Ivanovsky olhou para Lucien como se ele fosse lunático. Eu pensei que esse tipo de cavalheiro, que só buscava a glória, tinha desaparecido no Império, mas você me chocou, Sr. Peter. Então ele se levantou e se curvou para Lucien. Sr. Peter, boa sorte com sua fé. Embora Ivanovsky tentasse ao máximo ser respeitoso, Lucien sentiu que não estava dizendo o que realmente estava pensando. Antes que a decisão seja tomada, vou guardar o segredo para você. Lucien ainda fingia ser super justo.
Ivanovski deu um belo sorriso. Eu confio em você, Sr. Peter, um nobre cavalheiro. Talvez possamos trabalhar juntos no futuro. Então, ele saiu do quarto de Lucien com seu assistente, Matvienko. Cuidado, milord. Leo saiu de seu quarto depois que Ivanovski e Matvienko saíram, e lembrou a Lucien preocupado. Ele é mais implacável do que se pode imaginar e não gosta de problemas latentes. Capítulo 270. O convite do Conde Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion segurando a xícara de porcelana fina. Lucien assentiu levemente. Eu sei. Pessoas como Ivanovski são definitivamente implacáveis, ou não seriam capazes de sobreviver. Eu gostaria de saber quem o estava protegendo, para que eu pudesse. Embora o tom de Lucien fosse gentil, suas palavras fizeram com que Leo se sentisse frio. A pessoa para quem ele estava trabalhando agora era um feiticeiro que estava além da calma. Se esse jovem soubesse mais sobre Ivanovski, então, através de uma série de análises, ele mataria Ivanovski o mais rápido possível. Quando eu estava trabalhando para Ivanovski, em público, ele tinha apenas um grande cavaleiro ou um mago de nível médio protegendo-o, mas como você disse, ele ainda deve ter mais pessoas. Já vi várias vezes. Esses assassinos enviados por seus concorrentes nunca chegaram ao lugar onde ele morava. Houve uma vez uma cavaleiro de nível 2 cuja bênção permitiu que ele se escondesse, e assim ele feriu gravemente o grande cavaleiro de Ivanovski. No momento em que Ivanovski ia ser morto, o assassino caiu no chão, morto. Ainda me lembro do olhar em seu rosto. Era horror. Leo disse a Lucien que ele sabia. Havia um sorriso no rosto de Lucien. Acabei de enviar meu servo invisível para segui-lo, e ele quase percebeu. Mas o servo ainda conseguiu se certificar de que seu quarto estava protegido por alguns feitiços. É difícil para nós espioná-lo. Se queremos matá-lo, precisamos fazê-lo sair daqueles lugares que ele conhece bem. Queremos que ele siga nosso plano. Meu senhor, disse Leo, um pouco hesitante, se você me der um item mágico de nível médio, vou aproveitar a chance e morrer junto com Ivanovski. Lucien olhou em volta e disse, ataque suicida? Ainda não é necessário. Vá descansar um pouco, Leo. A maior vantagem de Lucien agora era o fato de que Ivanovski não sabia nada sobre seu poder como feiticeiro. Não importa quem Ivanovski enviasse para matar Lucien, sempre seria um erro, o que era uma grande chance para Lucien, já que ele poderia consumir o poder de Ivanovski pouco a pouco. Claro, se Ivanovski não estava planejando matá-lo, isso era o melhor. Ao mesmo tempo, Lucien também lançou um círculo mágico secreto inventado pelo Congresso em torno de sua sala. O círculo mágico não impedia que outras pessoas espionassem a pessoa na sala, mas poderia reforçar o poder espiritual do conjurador para detectar quaisquer ondas mágicas, para que o conjurador pudesse detectar até mesmo a menor quantidade de perturbação da onda mágica. O luar era suave e delicado. Lucien sentou-se no sofá e fechou os olhos lentamente. Na escuridão, tudo estava muito quieto. Neste momento, Lucien sentiu uma pequena quantidade de ondas mágicas. Era apenas como parte da brisa noturna, então, se Lucien não tivesse colocado o círculo mágico, não havia chance de ele notar isso. As ondas mágicas gradualmente se estabeleceram, no entanto, ainda estava lá, como um espelho, observando Lucien. Lucien, no sofá, ajustava sua posição de vez em quando, como se tivesse caído em sono profundo. Assim, nada aconteceu durante toda a noite. Ural City, hotel de luxo Greenville. Depois de vender a maioria de seus produtos nesta cidade movimentada e comprar mais algumas ferragens locais, Berdichiv estava bastante relaxado. Sentou-se no canto do hotel depois de tomar o café da manhã, bebendo sua bebida e olhando para os muitos hóspedes do hotel. Ele e outro chefe de suco comentavam sobre a aparência e as maneiras dos convidados. Pai, você está seriamente bebendo de manhã? Perguntou-lhe Helena com um pouco de raiva. Ela tinha aceitado as desculpas de Igor na noite anterior, e eles estavam planejando fazer um tour pela cidade. Berdichiv soltou um arroto. O forte cheiro de bebida estava subindo de seu estômago. E Helena, vamos. Berdichiv riu. Amanhã nós estamos voltando para casa. Deixe-me beber hoje. Quanto mais eu bebo, mais revitalizado eu fico. A próxima parada da caravana foi a capital da província de Kirov. Você está bebendo há 2 dias. E Helena franziu a testa. Você tem que prometer que não vai beber uma única gota no caminho para casa. Berdichiv riu.
E Helena, você acha que estou bêbado? Ah, você não pode cancelar minha bebida de café da manhã, bebida de almoço e bebida de jantar da lista. Depois de dizer isso, a filha, Berdichev levantou-se de repente, rolando um pouco para frente e para trás. Senhor Pedro, bem-vindo de volta. Achei que você ia ficar na mansão da baronesa. A ambiguidade das palavras de Berdichev contradizia sua idade. Lucien, seguido por Leo, estava agora entrando no hotel. Depois de tomar o café da manhã na mansão, Carlena, que obviamente estava muito mais fria com Lucien do que ontem, enviou Lucien e Leo de volta para Ural City, que era exatamente o que Lucien queria, mas ele não baixou a guarda. Bom dia, Sr. Peter. E Helena sorriu. Ela sempre acreditou que Peter era um cavalheiro decente. Lucien também sorriu. Bom dia, senhorita Helena. Vocês dois são bons de novo, não são? O rosto de Helena corou e, embora Igor não gostasse de Lucien, ele também coçou a nuca. Timidamente, sem saber como responder. Berdichev deu um tapinha no ombro de Lucien e consolou. Você ainda é popular entre as meninas, Sr. Peter. Talvez. Talvez você não seja o tipo de ladica Helena, você sabe. Embora Lucien fosse alguns centímetros mais alto com seu disfarce, comparado à maioria dos caras do Império, ele ainda era pequeno. Nesse momento, Igor disse a Lucien, Sr. Peter, tem uma coisa. Moro ao seu lado, e ontem à noite ouvi um barulho no seu quarto. Você pode querer voltar e verificar sua bagagem, ou talvez fosse um rato. Não tenho certeza. Lucien rapidamente trocou um olhar com Leo e então disse a Igor calmamente com um sorriso, obrigado. Vou voltar e verificá-lo agora mesmo. Ponto. Na sala, Lucien verificou cuidadosamente quase tudo, incluindo as marcas mágicas secretas que ele deixou, suas xícaras e chaleira. Então ele disse a Leo confuso, nada. Talvez fosse um rato. Acho que não, meu senhor. Isso não pode ser apenas uma coincidência. Leo sabia que tipo de pessoa Ivanovski era. Lucien assentiu e começou a verificar novamente. Abrindo sua mala, Lucien vasculhou suas roupas, algumas transcrições de músicas folclóricas e algumas lembranças especiais. Neste momento, Lucien notou o conjunto de bonecas empilhadas no canto. Quando ele examinou as bonecas com seu poder espiritual, ele finalmente detectou uma pequena quantidade de poder vicioso nela, o que tornou a aparência da boneca bastante assustadora. Maldição. Lucien murmurou. Ele estava estudando coisas relacionadas a maldições por quase um ano. Leo também viu as bonecas. Ele perguntou, meu senhor, o que devemos fazer? Depois de pensar um pouco, Lucien sorriu, faça como os nobres fazem. Ele ativou a corona de Sun na frente de seu peito, e a luz sagrada imediatamente cobriu o corpo de Lucien. Então Lucien abriu as bonecas empilhadas, uma a uma. Quando ele abriu a quarta camada e o rosto de uma velha vovó foi revelado, uma fumaça preta explodiu e veio direta e ferozmente em direção a Lucien. No entanto, a luz sagrada bloqueou completamente a fumaça e a fumaça desapareceu. Quando a luz ia desaparecer, Lucien começou a rugir de grande raiva. Um feiticeiro tentou me matar. Um feiticeiro. Neste império. Enquanto gritava, Lucien pediu a Leo que envolvesse as bonecas com roupas, e eles caminharam diretamente em direção à igreja próxima, deixando Berdichev e outras pessoas espantadas no hotel. Ponto. Em uma sala secreta na igreja. Você deve saber que o que acabei de dizer é verdade. Meu item divino acabou de salvar minha vida. Disse Lucien a um senhor da cidade. Lucien ainda estava furioso, ou digamos, fingiu estar furioso. O cardeal era como um grande urso vestindo uma túnica branca. Ele assentiu e consolou Lucien. Sim, eu sei, Sr. Peter. Bom. Então, cardeal, por favor, pegue o maldito feiticeiro o mais rápido possível. Eu não tenho ideia de como o bastardo se atreveu a fazer isso comigo no Império sob a vigilância da igreja. Como Lucien estava dizendo, ele até rapidamente tirou a corona do sol na frente do cardeal. Com apenas 2 camadas de selos desbloqueados, a corona do sol parecia um item divino de nível 5. Entendo, Sr. Peter, mas ainda precisamos de algum tempo para investigar, disse o cardeal calmamente. Mas eu sei quem fez isso. Era Ivanovski. Era Carlena. Eles anseiam pela riqueza do conde. É por isso. Então Lucien contou ao cardeal o que aconteceu na mansão. Mas, Sr. Peter, a baronesa e o Sr. Ivanovski não estão fazendo algo imoral.
A maioria das pessoas faria exatamente o que está fazendo se pudesse obter as informações antecipadamente. Nevsky também sabe disso. O cardeal sentiu que este jovem nobre estava exagerando um pouco. Claro, obrigado por nos fornecer as informações. Vamos investigar isso. Lucien passou meia hora na igreja afirmando que foi Ivanovsky quem fez isso. Depois disso, ele gradualmente se acalmou e deixou a igreja. Seguindo Lucien, Leo perguntou em voz baixa: meu senhor, por que você não mencionou que Ivanovsky é um contrabandista? Eles não vão confiar em mim. Ou eles provavelmente já sabem disso. Um empresário influente como ele deve ter um grande apoio nas costas. Lucien semicerrou os olhos. Eu fiz o que posso fazer. Agora vamos ver como Ivanovsky vai responder. Ponto. Assim que voltaram ao hotel, um senhor de meia idade o cumprimentou. Senhor Peter. O conde Witte soube que um jovem, notável da família Vladimir chegou à cidade. O conde Witte gostaria de convidá-lo para seu castelo. O homem sorriu. Lucien ficou um pouco surpreso. Parecia que seu plano de lidar com Ivanovsky seria perturbado pelo convite do conde.